Podcasts BandNews FM. Tem Negócio. Podcast com Carla Bigato. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Tem Negócio. É o nosso novo videocast que vai abordar temas relacionados ao pequeno e médio empreendedor. Você que abriu um pequeno comércio, que sempre sonhou em ter a sua empresa, ou você que conseguiu abrir a sua empresa, conseguiu fazer com que ela crescesse e agora está com aquele frio na barriga para dar novos passos, é disso que a gente vai falar. Esse conteúdo também é para você que está caminhando para empreender, quer fazer a transição do atual emprego como funcionário para ter a sua própria empresa, de contratado para empresário. Toda semana estaremos aqui na sala Band Google, recebendo remotamente ou presencialmente convidados que vão dividir histórias, experiências, que vão apresentar os seus negócios, assim como gente que se dedica em estudar esse tema. Talvez você ainda não saiba, mas aqui na sala Band Google a gente tem acesso a dados compilados sobre o que é tema de busca na internet aqui no Brasil. E as buscas pelo termo "como ser empreendedor" atingiram o maior patamar da história em 2025. Dá uma olhada aqui no telão. A gente tem esse movimento, né, em onda, começou ali em 2004, 2005 subiu um pouquinho, depois lá em 2011, 2012, a gente tem novamente essas buscas crescendo. Em 2020, quando a pandemia foi decretada, a gente teve uma elevação maior, caiu um pouquinho, certa estabilidade, e aí disparam em 2025. Agora, como empreender, hein? Para nos ajudar a responder a essa questão, nós abrimos oficialmente a nossa lojinha, o nosso Tem Negócio, com uma dupla que vem se dedicando a estudar o desenvolvimento humano, o desenvolvimento de carreiras com foco, além da produtividade, no equilíbrio, na felicidade, no sucesso. A gente conversa hoje com Vânia Ferrari e Ana Nogueira, que divulgam esse conteúdo em um portal no YouTube. Também empreenderam para conseguir fazer essa divulgação, certo? Certíssima, a gente passou anos da nossa vida como CLT e agora nos últimos 13 somos empreendedoras com a nossa própria empresa. Muito bom. Vou começar então com a pergunta que norteia aqui as nossas buscas. Vânia, como ser empreendedor? Então, tudo começa, e eu acho que a primeira pergunta é: por que você deseja empreender? Então, Ana e eu estudamos comportamento humano, estudamos as pesquisas sobre o tema, e tem uma coisa muito curiosa que antecede a essa pergunta, que é a tua motivação. O que te leva a desejar ter a sua própria empresa? E atenção, não pode ser porque eu estou insatisfeito com o meu trabalho, única e exclusivamente. Porque tem um indicador que é muito curioso, que é assim: você sabe, empregador, se os seus colaboradores estão felizes com a sua empresa, na medida em que eles apostam na loteria. Quando os colaboradores estão apostando muito na loteria, é porque eles estão muito infelizes com o trabalho. Mas isso não quer dizer que eles estão aptos para empreender. Ao contrário, empreender não é loteria. Empreender exige técnica, exige pensamento estratégico, exige planejamento. Então, como empreender exigirá etapas. Exato. A gente mapeou 3 etapas muito importantes para você ter sucesso no caminho de empreender, de abrir seu próprio negócio. O primeiro deles é se preparar e ter autoconhecimento. Então, precisa entender o que você faz bem, o que você gosta de fazer e se tem mercado para essa tua vocação. Você precisa avaliar se tem demanda, quem são seus concorrentes, o que esses concorrentes fazem, há quanto tempo eles estão no mercado, como eles se comportam. E você tem que ser você tem que ter muito planejamento e muito tempo dedicado a construir um bom plano de negócio. Então, você tem algumas etapas na construção desse plano também. Até anotei aqui para não esquecer de nenhuma delas. Primeiro é ter um mapa estratégico. Você tem que construir um caminho que você vai seguir nesse processo de empreender. Você tem que ter um diagnóstico.
mapear o que você vai fazer, o que você precisa para exercer essa função, seja entregar um serviço ou um produto. Você tem que pensar em como você vai conseguir recurso financeiro e de pessoas. Você vai fazer sozinha essa atividade ou você vai precisar contratar pessoas? Quem vai financiar isso? Você tem uma grana guardada? Você vai precisar de empréstimo? Quanto de lucro você tem que ter para que você pague esse empréstimo e ainda assim consiga viver desse novo negócio? E você tem que comunicar o que você vai fazer. Uma vez estruturado o teu negócio, é hora de divulgar para que mais e mais pessoas conheçam e possam consumir seus produtos e serviços. Ana, quanto tempo em média uma pessoa precisa dedicar para isso? Precisa dedicar para fazer esse planejamento? E onde é que ela encontra diretrizes para seguir esse passo a passo que você nos trouxe? Tem bibliografia, por exemplo? Tem muito conteúdo disponível, inclusive gratuitamente na internet, né? Se você vai, por exemplo, no site do Sebrae, tem muito conteúdo, tem passo a passo para você que quer empreender, como fazer o seu plano de negócio. Então, você hoje tem muita informação disponível, inclusive gratuitamente, e é importante consumir esse conteúdo como um primeiro passo. E aí o tempo vai variar de pessoa para pessoa. A gente, por exemplo, quando decidiu abrir a nossa empresa, a gente passou alguns anos planejando essa transição, né, de maneira bastante estruturada. Certo. Então, para se organizar, né, Vânia, para migrar do CLT, do emprego do CLT, para a abertura da própria empresa, leitura é fundamental, né? Leitura, a gente tem, como você bem disse, o nosso canal no YouTube, em que a gente mostra o passo a passo desse processo de transição de CLT para empreendedor, empreendedora. A gente fala dessas etapas, então tem lá no nosso canal Vânia Ferrari, Pensamentos Transformadores, mas, sobretudo, é um exercício que você tem que fazer em conjunto com outras pessoas também. Mostrar para outros especialistas o seu planejamento estratégico, mostrar o seu plano de ação, porque às vezes a gente está enviesado. Não é porque você faz bem uma determinada coisa que isso vai dar certo. Então, por exemplo, eu sou um excelente cabeleireiro, então eu vou montar um salão na minha rua. Só que no seu bairro já tem outros 10 excelentes cabeleireiros e cabeleireiras, então não adianta você ter o talento, ter o espaço, ter a ferramenta, você tem que dar uma olhadinha para o mercado. Então, quando você faz o seu plano estratégico, quando você faz o seu plano tático, você precisa também colocá-lo à prova. Então, esse caminho que a Ana deu do Sebrae é um super caminho legal, o nosso canal é outro, mas também a gente sempre sugere que esse plano passe por uma prova, passe por um teste com outros especialistas para que essas pessoas possam apontar os defeitos de raciocínio, onde esse planejamento está frágil, enfim, quanta grana você tem que juntar. Então, eu e a Ana demoramos 1 ano para juntar a grana necessária para abrir a nossa empresa. E durante esse tempo, você tem que performar bem no seu emprego atual. Então, não pode largar o emprego, não é assim, não é essa chave que muda. Então, você tem que performar bem no seu trabalho atual, se manter produtivo, atualizado, trabalhando feliz, enquanto você se capitaliza para fazer essa virada de chave. Porque eu imagino que se perder logo no começo do caminho pode ser fácil, né, de patinar. Você está falando de algo muito importante, Ana, que é o planejamento de carreira, né? Isso a pessoa vai ter que fazer sozinha, certo? Esse desenvolvimento da própria carreira, o plano de carreira. Você pode citar outras armadilhas nesse comecinho aí de etapa para a pessoa que quer empreender, que quer passar do CLT para empresário? O caminho do empreender pode ser muito solitário. Então, você precisa se automotivar o tempo todo. Se manter atualizado e atualizada. Não vai ter um líder ali falando, viu, mas o que você aprendeu de novo esse ano? Que cursos você fez? Você que vai ter que correr atrás dessa atualização constante. Você que vai ter que fazer o seu plano de desenvolvimento, entender se você está fazendo o que você gosta de fazer, que outros passos você precisa dar, que outros conhecimentos buscar, enfim, é sozinho ou sozinha que você vai passar a gerir a sua carreira, mais do que nunca.
Pois é. Bom, a gente está conversando com bastante gente aqui no nosso Tem Negócio, para a pessoa que quer empreender, foi esse primeiro passo aqui, essa primeira etapa do nosso episódio de hoje, mas também para quem já deu esse passo recentemente. Como é que esse novo empreendedor pode avaliar o próprio desempenho e aí para além do faturamento? Tem outras ferramentas de aferição também, né, desse sucesso. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, para além do faturamento. Boa, né? O primeiro ponto é isso, né? Se você está tendo um custo inferior à tua receita, esse ponto que você já falou. Mas tem indicadores de sucesso, KPIs, que vão te ajudar a nortear o seu trabalho. Eu anotei aqui também para não esquecer. Então, o NPS, que é o nível de satisfação dos seus clientes com o seu trabalho. Aquilo que você vê nas lojinhas com um verdinho para sorriso e uma cara brava para se eu odiei o atendimento, é um bom indicador, né? Tanto no tempo de resposta, no nível de serviço, quanto na qualidade desse atendimento. Né? Na elegância no trato, na rapidez da resposta, na eficiência dessa entrega, se for um produto ou serviço. Então, a satisfação do cliente é a condição sine qua non para você alcançar sucesso. Depois tem o churn, que é a quantidade de clientes que te abandona no caminho. Então, compreender por que esses clientes não voltaram a comprar, por que esses clientes abandonaram a sua loja, a sua marca, o seu negócio, produto ou serviço, é também fundamental. Certamente, eles vão te dar informações sobre o que eles não gostaram, e isso pode servir de subsídio para você melhorar o teu atendimento, o teu serviço, o seu produto, né? A satisfação no processo. Porque, às vezes, eu tenho um ótimo produto, mas o processo de aquisição, ele é complexo, ele é demorado, ele é difícil. Às vezes, tem um cadastro enorme que faz o cliente desistir já na partida. Então, excelência operacional é outro indicador. E aí, a gente mede tempo de resposta, por exemplo. E naturalmente, você tem que ter uma matriz SMART, que é como a gente chama, que são as avaliações de fortalezas e fraquezas, de oportunidades e problemas e dificuldades que você já teve no caminho. Então, aprender consigo mesmo. Anne e eu fazemos um balanço mensal de saltos e quedas, de acertos e erros, e através desse balanço mensal, a gente consegue planejar o próximo mês. A Ana usou um termo muito importante, que é o do autoconhecimento. Autoconhecimento para PJ também, para pessoa jurídica. A empresa se conhecer, o empreendedor conhecer a própria identidade enquanto empresa. Agora, você estava falando, Vânia, sobre a satisfação do cliente, né? Falando sobre essa pesquisa, compreender todo o processo. Como é que faz esse tipo de pesquisa? Precisa se investir um pouco nisso, até porque se um empreendedor chega no cliente, faz ali as perguntas, muitas vezes a resposta não vai ser lá a verdadeira, exatamente a verdadeira, né? Como é que faz para conseguir um resultado eficiente para esse tipo de questão? Essa é a hora de usar a inteligência artificial para que ela presta, né? Do jeito certo. Então, tem um monte de ferramenta, algumas gratuitas, outras você tem que adquirir. Depende muito do seu negócio, do tipo de produto, serviço, do tipo de indústria que você está atuando, ou negócio que você resolveu empreender. E aí você consegue, com tecnologia, fazer isso sem que o cliente se sinta invadido ou exposto. Você pode fazer isso de uma forma anônima. Você pode mandar uma pesquisa para esse cliente depois que ele saiu do seu estabelecimento, depois que ele comprou na tua loja de e-commerce. Então, você tem ferramentas tecnológicas que vão garantir a idoneidade da resposta e vão garantir que esse cliente responda sem se sentir, enfim, pressionado a responder aquilo que você quer ouvir. Certo. E aí eu queria que vocês repetissem também o passo a passo, Caminho das Pedras. Sebrae, né, seria um bom parceiro para trazer esse tipo de ferramenta. Além de vocês, é claro, né, do canal da Vânia Ferrari. Quais são outros possíveis parceiros para trazer esse tipo de conteúdo para o empreendedor que está um pouco ainda perdido nessa questão teórica, de como dar os próximos passos?
Sim, eu diria que há muito conteúdo técnico que você tem que adquirir na literatura. Então, de novo, a depender do teu segmento, você vai encontrar muita literatura, e você está vendo aqui, a gente se abastece disso dioturnamente, a gente está sempre se atualizando, sempre lendo, sempre pesquisando para encontrar as melhores soluções para os problemas diários, para os problemas complexos. Então, a literatura, para além de te trazer insumos para o seu negócio, também permite que você amplie a sua consciência, que você tenha um pensamento mais amplo, mais estratégico. A leitura sempre vai ajudar o empreendedor a ter ideias, a ter insights, epifanias que vão te ajudar a solucionar os problemas complexos do dia a dia da operação. Bom, deixa eu chamar de volta aqui o nosso telão, porque a gente tem números sobre o empreendedorismo feminino. Buscas por esse termo, né? Empreendedorismo feminino cresceram aproximadamente 95% nos últimos 5 anos. Dá uma olhadinha aqui, né? Nessa curva que o gráfico faz, é muita mulher tentando empreender. Quase dobrou em relação aos 5 anos anteriores. E aí pergunto, Ana, para você, tem diferença muito grande entre mulheres empreendendo para homens empreendendo? Tem algumas diferenças. Por exemplo, a mulher tende a ter uma relação diferente com o risco. A gente arrisca menos, a gente tende a planejar mais antes de tomar uma decisão, o que para empreender é muito bom. Significa que você vai se preparar melhor, com mais profundidade, antes de tomar a decisão de fato, abrir o seu próprio negócio. Tem uma questão que leva muitas mulheres a empreender, que é a divisão de tempo, né, entre as tarefas domésticas, que infelizmente acabam ficando mais para a mulher do que para o homem. E aí, nesse desejo de estar mais próxima de casa, de estar acompanhando mais de perto os filhos, para as mulheres que têm filhos, essa decisão de empreender acaba sendo um bom caminho. O que faz com que também essa mulher tenha um planejamento, porque o empreender não vai te deixar trabalhando menos horas, não necessariamente vai trazer mais flexibilidade. É preciso pensar no tipo de produto e serviço que você vai oferecer para ver se essa flexibilidade vai se tornar realidade ou se é só uma utopia. Agora, tem um ponto, Carla, que acabei de fazer uma pós em neurociência, preciso esclarecer. O cérebro dos homens e das mulheres é mais parecido do que diferente. Então, do ponto de vista de compreensão de cenários, de ampliação da consciência, como eu bem disse, de solução de problemas complexos, os nossos cérebros são muito parecidos. O que muda é comportamento. Então, nós mulheres, por exemplo, quando vamos buscar um emprego, e aí falando de CLT, se a gente tiver, 80%, 90% das competências exigidas na carreira, a gente não se inscreve para a vaga. Se o homem tiver 70% das competências, ele se inscreve. Então, tem essa questão de como nós, mulheres, somos mais críticas conosco. O que, como a Ana bem disse, é bastante bom do ponto de vista de qualidade da entrega e também de avançar na direção do empreendedorismo, porque, segundo as pesquisas, as empresas, na sua maioria, não sobrevivem a 5 anos se você não se preparar, tal qual estamos dizendo aqui. Não, perfeito. Agora, no sentido de escolher um negócio específico, uma linha específica, uma atividade específica entre homens e mulheres, isso também está muito ligado à nossa sociedade, né? A como a nossa estrutura social se coloca, certo? Isso está sendo derrubado? O que é que vocês sentem nesse sentido? Pois é, na verdade, tem muito mais a ver com o fato de a mulher ser mais orientada e criada para cuidar. Então, você vai encontrar as mulheres mais em serviços, mais em atendimento, mais em trabalhos relacionados ao cuidar do outro, né? Seja lá o que isso signifique, ou que indústria isso abarque. O homem está mais voltado a questões de tecnologia, mais voltado a questões do empreendedorismo de produto e serviço. Mas isso acontece desde o berço, né? Quando a menina ganha uma boneca e o garoto ganha um jogo
estratégico de ampliação de terreno, ou de banco, ou de, enfim, qualquer coisa de se montar, e a mulher sempre vai ganhar uma boneca, uma cozinha, um não sei o quê. Infelizmente, isso não tem mudado ao longo do tempo, quando a gente vê que esse discurso do que a mulher pode fazer e do que o homem pode fazer ainda está em voga, infelizmente, isso acaba se refletindo no que uma mulher na vida adulta acha que é capaz de fazer. Mas a gente tem visto muitos movimentos de mulheres presidentes de áreas de tecnologia ou de empresas de tecnologia, de encontros de mulheres empreendedoras em diferentes indústrias. Então, tem um movimento de auxílio. Fortalecimento, né, do empreendedorismo feminino. Então, até por essa aversão ao risco, quando uma mulher ajuda a outra, ou quando uma mulher que deseja empreender procura um grupo como esse, ela se fortalece, porque ali vai ter networking, ali vão ter clientes em potencial, vai ter uma rede para ajudar na construção desse plano para empreender. Então, isso também é muito importante para a mulher que deseja seguir esse caminho. Pois é, e tem o fato de a gente estar na moda também, né? Porque agora a gente fala de práticas ESG, e dentro das práticas ESG, você ter fornecedoras, empreendedoras, também faz parte da estratégia de muita marca grande. Então, tem muita marca grande que contrata a gente em detrimento de outras empresas de treinamento e desenvolvimento, porque querem melhorar os seus indicadores de diversidade, de inclusão, de empoderamento feminino. Então, esse é um movimento que está acontecendo e que a gente tem se beneficiado muito dele. Perfeito. Bom, ao longo dos próximos episódios, a gente vai receber aqui empreendedoras e empreendedores mostrando, né, os seus produtos, seus serviços. Vocês, enquanto empreendedoras, eu quero saber das suas experiências, né, e também de perrengues, insights. Tem alguma história que vocês querem dividir com a gente por aqui? Algo que venha automaticamente na memória nessa jornada do empreendedorismo? O que eu gosto de dizer é que, assim, se você acha que ao sair do seu trabalho você vai trabalhar menos, é o contrário, né? Então, no começo da nossa carreira, a gente chegou, o que eu brincava e chamava de turnê, a gente chegou a fazer uma turnê pelo Brasil. Nós chegamos no começo da nossa empresa a fazer 210 treinamentos em um ano. Né? A gente brincava que a gente era a Ivete Sangalo do RH, né? Porque a gente fez um tour e passou, a gente conhece quase o Brasil inteiro por causa disso. Nesse último ano, no ano passado, por exemplo, a gente fez 90 apresentações. Então, a gente faz menos eventos com um cachê mais digno e mais coerente com a nossa formação, e a gente tem uma formação acadêmica e uma experiência profissional bastante robusta. Então, é isso, assim, não caia na esparrela de que você vai trabalhar menos ou que você não vai ter chefe. Aliás, você vai ter o chefe mais exigente do mundo, chamado cliente. Então, eu acho que essa é uma dica que a gente, que é empreendedora, pode te dar. No começo, você vai trabalhar muito mais até você se estabilizar, até você ter uma carteira de clientes confiável que te recontrata. Então, hoje, por exemplo, 98% dos nossos clientes nos contratam no mesmo ano. Então, a gente tem 2% de clientes que voltam a nos contratar 2 anos depois, algo como isso. Mas a gente tem um churn quase zero no nosso segmento. Mas isso se dá com muito estudo, com muita dedicação, com horas de trabalho e um planejamento muito, muito consistente. Mas perrengue mesmo? Nenhum, Carla. Graças a Deus a gente não tem esse tipo de história para te contar. A gente se planejou muito para começar esse trabalho, né? E quando a gente abriu a empresa, a Vânia seguiu tocando por 5 anos, né? Antes, e eu continuei CLT até que a gente viu que tinha ali uma estabilidade, que estava dando certo e que a gente podia somar esforços e conhecimento, e só então eu pedi demissão do meu trabalho para me juntar 100% do tempo à nossa empresa. Então, realmente, a gente é do planejamento, sabe? De entender o que pode dar errado e estar, de certa forma, preparada para isso. Não, isso é incrível, é maravilhoso. Quem dera a gente pudesse ser
sempre assim. Agora, Ana, você passou esse tempo todo trabalhando ainda CLT, na empresa, já com a mente na sua própria empresa. Quero saber da sua experiência com isso, como é que você se manteve ali plena, com as entregas todas em dia. E aí também já puxando para o lado do empreendedor. O empreendedor sabendo que ele tem alguém na equipe que planeja empreender, como lidar com essa pessoa, sem sabotar, né? Porque o que a gente quer mais é que as pessoas ao nosso redor também evoluam, também se desenvolvam. Mas como lidar dos dois lados, agora que você conhece, né, esses dois lados? Ótima pergunta. Na verdade, a relação foi muito transparente, porque as pessoas já conheciam a Vânia, já sabiam que a gente tinha, né, essa empresa e que ela estava liderando naquele momento. Eu trabalhava na área de sustentabilidade e acumulava experiência, porque o meu desejo era trazer esse conhecimento para a nossa empresa e incluir nos nossos treinamentos, nos nossos conteúdos, esse assunto. E eu tinha uma relação super bacana com o trabalho, eu gostava muito do que eu fazia, então tinha as minhas entregas ali todas em dia, tinha os reconhecimentos, as premiações, enfim. Então, até o momento que foi sendo quase natural, assim, essa transição. Até por uma questão da gente estar mais tempo juntas, porque como as viagens aconteciam num volume bastante alto, as minhas de trabalho como CLT e as da Vânia com a empresa, tinha uma questão da gente ter o desejo de fazer mais coisas juntas, né, de ficar mais tempo, e esse foi um dos maiores fatores para eu decidir, de fato, sair do CLT e empreender. E para mim, exigiu muita coragem, porque eu sempre fui CLT, gostava muito do que eu fazia, estava construindo a minha carreira ali e não imaginava tão cedo sair. Então eu fiquei, a gente ficava boas noites assim planejando, escrevendo mesmo, qual o caminho possível, existe a possibilidade de voltar, se eu quiser voltar a ser CLT, a minha empregabilidade vai estar em alta, que conhecimentos eu preciso adquirir para esse novo momento, porque ok, eu tenho uma trajetória na sustentabilidade, mas quando você vai empreender, poxa, eu faço as questões administrativas da empresa, então fui mergulhar em legislação, em pagamento de imposto, em cálculo de lucro, não sei o quê, custos fixos, todas essas novas habilidades, conhecimentos eu precisei desenvolver e me sentir preparada para fazer uma transição segura. E quando comuniquei à empresa, a minha liderança, não era surpresa para ninguém, porque era algo que a gente vinha construindo, e fiquei o tempo necessário para fazer a transição, para a gente contratar uma pessoa que ficaria no meu lugar, treinar essa pessoa. Então, a minha empresa, inclusive, é cliente da gente hoje, porque essa transição foi bem construída e a relação ficou muito, muito tranquila. E aí, respondendo a sua pergunta, do lado do contratante, né, se eu vejo como líder que tem alguém da minha equipe querendo dar esse passo, tem a tua responsabilidade como líder de criar um sucessor para aquele profissional. Então, essa transição, ela pode ser feita com técnica, ela pode ser feita com antecedência, se o líder cumprir o papel dele, que é de conhecer cada um dos seus liderados. É por isso que a gente, nos nossos treinamentos, fortalece muito a capacitação desse líder, a importância do treinamento deste líder, para que ele seja um profissional tecnicamente irrepreensível, mas que ele também tenha um olhar generoso para com a sua equipe, e quando isso acontecer, ele vai ser o primeiro a saber, e eles vão fazer, como aconteceu com a Ana no trabalho anterior, uma passagem de bastão suave, lenta, e, como é o nosso caso, trazer essa pessoa de volta para a empresa, agora como consultor, agora como oferecedor daquele produto e serviço que ele já fazia muito bem enquanto estava na empresa como CLT. Vem cá, mas o empreendedor necessariamente vai ser um líder? Ou ele pode chamar alguém para ter esse papel de liderança em uma equipe, em uma nova empresa? Por isso que eu gosto de conversar com você, por isso que eu gosto de falar com gente inteligente, porque essa é uma pergunta que pouca gente faz. Mas é isso, não é porque você faz muito bem o seu trabalho como técnico que você vai ser um bom líder. Então, às vezes, é importante você pensar, sim, numa
contratação de profissionais especializados para fazer coisas que você não faz bem. Então, eu vejo muita gente hoje que tem a sua empresa, mas já não é mais o presidente dela. Está lá no conselho administrativo, está lá assessorando, ou está na linha de frente atendendo o cliente, enquanto contrata um presidente ou uma presidente que sejam profissionais e qualificados para ter esse papel de liderança, de orquestração da companhia. Então, você tem que ter, como a Ana bem disse logo no começo, autoconhecimento para saber isso eu faço muito bem, isso eu faço muito mal. E o que eu faço muito mal, eu vou contratar alguém para fazer. Só que nesse caso, você tem que colocar no teu orçamento o pagamento desses funcionários, desses colaboradores da sua empresa, um bom pagamento para que eles não vão embora com conhecimento, que é esse outro problema muito comum, né? Você não faz uma gestão do conhecimento, esse colaborador vai por X reais a mais para o seu concorrente, você perde informação, conhecimento, experiência e tempo de entrega quando você perde um colaborador deste nível. Tem que pensar em tudo isso, viu? Você que está pensando em empreender, não é só saber fazer, não. Muito pelo contrário, tem que saber planejar e planejar bem. Agora eu queria perguntar para vocês sobre propósito. Nem todo empreendedor tem clareza com relação ao propósito do negócio, né? Alguns querem simplesmente fazer o que fazem bem, enfim. Qual a importância de identificar propósito nesse negócio e como manter o propósito na vida real? Porque algumas ideias são lindas para a sociedade, né, para a humanidade, mas na vida real não funcionam. A gente recomenda que todo empreendedor ou empreendedora olhem para as práticas ESG, que são um conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança. Traduzindo, você tem que fazer bem feito, de forma ética, usando o recurso natural com responsabilidade e eficiência. Então, se você está olhando para isso, se você tem uma equipe que está satisfeita onde está, se você tem cliente satisfeito, se você tem uma atitude responsável com o entorno, se você toma decisões baseadas na ética e na transparência, paga os seus impostos corretamente, você já está num bom caminho. Então, às vezes, o propósito parece algo muito intangível. Eu tenho que amar o que eu faço e o que eu faço tem que ser muito bom para o planeta. Tem, mas às vezes é muito fácil de colocar isso no dia a dia, de tornar isso muito concreto. E independente do seu segmento de atuação, do tamanho do teu negócio, dá para olhar para isso. Você faz e tem orgulho do que você está fazendo? Ou você está vendendo um produto ruim, que faz mal para o planeta, que o cliente fica insatisfeito porque dura pouco, é mais caro do que deveria ser. É pensar nessas coisas simples e que estão muito no dia a dia de qualquer negócio. E olhar sempre para o jeito mais correto de se fazer. Correto para as pessoas, correto para o planeta e ético. Tá certo. Bom, a gente já vai caminhando para o final do episódio 1 do Tem Negócio. Peço para que vocês duas tragam mensagens, 2 mensagens cada, tá? Para a pessoa que quer empreender e para a pessoa que já começou a empreender. Vai, Vânia. Vamos nessa. Então, a primeira coisa é relativamente simples. Tenha um caderno, um lugar único onde você vai escrever. Eu sou mais analógica, a Ana é mais digital. O meu caderno é um caderno de papel e eu tenho um lápis. A Ana é mais digital, ela tem isso num sistema, num programa, tem um conjunto de sistemas que ela usa para se organizar, mas tenha a clareza de que você tem essa lista completa do que você precisa fazer para empreender, do que você precisa fazer durante esse processo de entrada no mercado e para se manter nele com visão de curto, médio e longo prazo. Então, o meu pedido para você que vai empreender é que você não pense no que você vai fazer nesse ano de 2026 ou 2027. Já pense como é que vai estar a tua empresa daqui a 5 anos, porque isso muda algumas tomadas de decisão. Então, se você vai alugar um ponto de venda por apenas 1 ano, e você faz toda uma clientela naquele entorno, e o dono desse imóvel
acaba querendo vender para uma grande construtora dentro de um ano, você perde cliente, investimento em reforma, grana e um conjunto de coisas, de dores de cabeça que você vai passar a ter. Então, tenha nesse teu caderno, eu estou chamando de caderno, mas é um jeito de você ter na tua frente a visão de curto, médio e longo prazo do seu negócio. Perfeito. E eu acrescentaria a importância de você pensar simples. Porque, mas eu tenho que fazer um balanço mensal da minha empresa. Pode ser simples, pode ser sentar ali 15 minutos, olhar os teus resultados e com base nisso planejar o próximo período, simplificar processos, sempre pensar no simples. Mas eu preciso ter um sistema ultra tecnológico, eu preciso ter a estrutura mais moderna. Às vezes não. Eu preciso ter um ponto físico, eu posso entregar meu produto à distância, sabe? Sempre pensar em como dá para fazer com o menor esforço, o menor investimento financeiro, porque sempre vai ter um caminho. E nesse caminho do empreender, a gente tem que ser eficiente no uso do tempo, de recurso. Então, simplificar é o caminho. Perfeito, muito bom conversar com vocês, conteúdo incrível, inspirador. E vai terminando por aqui o nosso primeiro episódio do Tem Negócio, videocast do pequeno e médio empreendedor. Quero convidar você para que participe pelas redes sociais. Quem é que você quer ouvir e ver por aqui? Que negócio você quer ouvir e ver por aqui? É só entrar no Instagram, @tem.negócio, @tem.negócio, marcar a gente por lá que a gente vai batendo esse papo. Vânia Ferrari e Ana Nogueira, duas estudiosas sobre carreiras, comportamento e desenvolvimento humano. Muitíssimo obrigada pela participação de hoje e até uma próxima. Até. Para a gente foi uma honra e um prazer e a gente tem certeza que o empreendedor brasileiro é inteligente, é esperto e tem conhecimento para transformar esse nosso Brasil num país cada vez mais produtivo, profícuo e feliz. É isso aí. Muito obrigada e até a próxima. É isso aí. Muito obrigada pela companhia até aqui. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Podcasts Band News FM.